Tá na linha, Marcos? Boa noite. Salve Maria, vocês estão me escutando bem? Boa noite, Salve Maria. Estamos escutando bem, mas tá atrasado. Seja bem-vindo aí, Marcos. Obrigado. Eu estava comentando com o Eugênio que eu achei um livro que eu não sei nem como que eles permitiram ser publicado aqui no Brasil. Você tem a capa do livro, Ambastral, ou não? Tenho. Ó. O que disse? Você falou assim para mim, AA 1025, o que disse ali? O que significa aí? AA 1025, Confissões de um Anti-Apóstolo. Esse livro aqui é muito sério. Tem tanta coisa aqui, tanta coisa do que está acontecendo dentro da igreja, que é impossível alguém alegar que isso aqui é uma ficção, é uma obra de ficção criada pela mente humana, tá? Esse livro ele foi escrito originalmente em maio de 1972. Preste atenção nas datas, porque o conteúdo que ele tem aqui é tão atual que parece que esse livro foi escrito hoje, tá? Então, prestem bastante atenção. Esse livro foi publicado originalmente em maio de 1972 na França, tá? E aí, ele teve uma edição no ano seguinte nos Estados Unidos e, como a gente é Brasil, como a gente aqui é censurado em tudo, esse livro só foi publicado em português setembro do ano passado, ou seja, setembro de 2023, ou seja, 50 anos após a primeira edição, eles permitiram esse livro chegar aqui no Brasil, tá? E aí, eu vou fazer só um resumo, uma pequena introdução, para vocês entenderem do que se trata o livro. Uma enfermeira que era protestante, ela se converteu ao catolicismo em 1970, e aí em 72, ela recebeu um paciente moribundo, quase morrendo, e esse paciente não tinha nome, não tinha registro, não tinha carteira, não tinha nada, documento nenhum, nada, zero. E ele veio a falecer, tá? Depois eles ficaram com os pertences dele, ela ficou com os pertences dele, nós estamos falando de 1972, tá, gente? Essa enfermeira ficou com os pertences dele e começou a ler para ver se achava algum parente que pudesse identificar essa pessoa que não tinha documento nenhum. E ela ficou tão estarrecida com o conteúdo que estava descrito nesses papéis, nesses documentos, que esse homem que veio a falecer, que não tem nome, esse homem era um agente russo, um espião russo, que se infiltrou dentro da Igreja Católica para destruí-la, tá? O contexto do livro todo é esse. É chocante porque é um livro de 1972. Esse cara, aos 14 anos de idade, ele descobriu que ele era adotado, ele ficou odiando os pais dele, se revoltou contra Deus, passou a odiar Deus, de tal maneira que se infiltrou na Rússia, né, e virou um espião. Então, eu vou ler certas partes aqui do livro, um livro que foi escrito em 1972, vai parecer que foi escrito hoje, gente, mas para vocês verem o tamanho da infiltração dentro da Igreja Católica, tá? De acordo com o editor da Editions San Rafael, a história que ela conta é essencialmente verdadeira, ou seja, não é uma obra de ficção científica, tá? Ele fala o seguinte: já não é só um plano, uma elaboração intelectual, é a praxis, ou seja, o modus operandi, o espírito de negação e destruição manifestada à luz do dia, que para atingir seu fim se serve das próprias forças religiosas.
Espero, ao menos, que esse pequeno trabalho possa ajudar aos meus compatriotas católicos a deslizarem em meio à barafunda marxista que se instalou na Santa Igreja. Ela está falando disso em 1972, na igreja na França. Na Santa Igreja, de despertarem da indiferença e dos mesquinhos limites do inautêntico e do transitório. Tá? Ela faz um pequeno alerta aqui na introdução sobre o que estava acontecendo na igreja na França. Mas é difícil encontrar missas que mantenham a absoluta aparência do 1000 vezes sagrado sacrifício e que não tenham o lamentável aspecto de uma piedosa e agradável refeição, fraternalmente filantrópica. Ai, 3 vezes ai. Não. A santa virtude da obediência é hoje uma arma extremamente poderosa que nossos inimigos, que pretendem ser nossos amigos, se servem contra o que nós éramos, para colocarem no seu lugar o que eles decidirem que nós nos tornaremos. Nós somos convidados a fazer parecer que permanecemos bons católicos, enquanto nos tornamos perfeitos protestantes. Gente, é muito impactante aqui a leitura. Eu não vou ler o livro todo, eu só vou ler para vocês aqui os grifados que eu fiz, que mais me chamou a atenção, tá? E ele fala, né? Esse cara que se infiltrou, como que ele se infiltrou dentro da igreja? Ele se tornou um padre, ele estudou, né, para ser um sacerdote, ficou lá 12 anos no seminário, até ele virar padre. E aí ele foi galgando altos postos dentro da igreja, tá? Então ele vai falando o seguinte: minhas 2 únicas alegrias eram a minha visita trimestral ao meu tio e o meu ódio por Deus. Ele se passou a se tornar um comunista fervenho, né? Ele era ateu, ele se tornou ateu, e você percebe na leitura do livro um sadismo, uma vontade em fazer mal à igreja e contra Deus. Tá? A leitura não é das melhores, porque você percebe essa maldade nele em querer destruir a Igreja Católica. Mas vale a pena a leitura pelo conteúdo que aqui está. Eu estou agora te enviando para a prática a militância internacional do ateísmo. Você deverá lutar com todas as religiões, mas principalmente contra a católica, que é a mais bem organizada. Para fazer isso, entrará num seminário e se tornará um padre católico romano. Esse aqui é o tio dele, que ele conheceu na Rússia, e fez ele participar, né, dentro do Partido Comunista, para ele se infiltrar na Igreja Católica. Ele que dava as orientações para ele se tornar um sacerdote. Nós já temos a nosso serviço numerosos padres em todos os países onde se vive o catolicismo. AA 1025, onde o AA significa anti-apóstolo, e fui então levado a pensar que o número 1025 era o meu número de serviço, ou seja, ele era o agente 1025. Para minha grande surpresa, havia adivinhado corretamente. Por isso, exclamei: 1024 padres ou seminaristas entraram nessa carreira antes de mim. Aí o tio dele fala: sim, você está correto. Gente, nós estamos falando de 1972. Já haviam 1024 padres infiltrados dentro da Igreja Católica. Você imagina isso hoje? Ele era o número 1025. É por isso que o nome desse livro aqui, ó, é 1025. Porque ele relata a vida dele, como que se tornou padre e o que ele fez para destruir a Igreja Católica. Tá? Você deve meter na cabeça do homem, e particularmente na cabeça do homem religioso, a ideia de procurar, não importa a qual preço,
uma religião universal, na qual todas as igrejas seriam fundidas em uma só. Para essa ideia tomar corpo e vida, devemos inculcá-la nas pessoas piedosas, especialmente nos católicos romanos, além de um sentimento de culpa relativo à única verdade que eles pretendem viver. Sei que não será fácil, que teremos que trabalhar duro nisso durante 20 ou talvez 50 anos. Ou seja, era um plano a longo prazo. Não, eles sabiam, eles tinham conhecimento do poder que tinha a Igreja Católica e que levaria gerações de gerações para que esse plano desse certo. Levará um longo tempo para destruir todas as religiões por dentro. Por isso, é necessário que as ordens que você dará encontrem um eco, notavelmente entre os escritores, jornalistas e até mesmo entre os teólogos. Isso aqui ele está falando do comunismo internacional, que financiava, né, editoras, livros, revistas da época, para que as pessoas se identificassem com as ideias que ele estava aqui promulgando. Conheço tão bem as vulnerabilidades dos cristãos para não duvidar do meu futuro sucesso. Creio que essa vulnerabilidade pode ser intitulada de caridade. Em nome dessa sacrossanta virtude, podemos inoculá-la com um tipo de remorso. E o remorso é sempre um estado de redução de resistência e, ao mesmo tempo, medicinal e matemático, que apesar de eles não andarem juntos, mesmo assim, eu causarei esses dois dons. Então ele usa de uma falsa caridade para poder sensibilizar os católicos pelo sentimentalismo que a gente deve se compadecer das outras religiões. Olha a astúcia, olha a maldade que o cara tinha na época para poder destruir a Igreja Católica. É muito importante que os cristãos tomem consciência do escândalo que é causado pela divisão da Igreja, pois há 3 tipos de cristãos: os católicos, muitos ortodoxos e umas 300 seitas protestantes. 300 seitas protestantes era em 1972. Hoje nós temos mais de 2.500, pelo IBGE do ano de 2005. Para enfatizar, usei a última oração. Ele usa a oração de Jesus para conseguir os seus fins. Para enfatizar, usei a última oração de Jesus de Nazaré, uma oração nunca respondida. Sejam um como meu Pai e eu somos um. Olha a astúcia do cara de pegar as palavras de Jesus no Evangelho para dizer que nós todos temos que se juntar, usando o próprio Evangelho para destruir a fé, a verdadeira fé católica. Para cultivar o crescimento de remorso a esse respeito, particularmente entre os católicos, para enfatizar que os católicos eram os responsáveis pela divisão entre os cristãos, por sua intransigência, os cismas e as heresias, para chegar ao ponto que todo católico se sinta tão culpado que deseje reconciliação a qualquer preço. Pelo remorso, né? Pela falta de sabedoria dos católicos, ele vai transformar o sentimento de remorso para conseguir o quê? O ecumenismo. Além do mais, será necessário que cada católico se esforce para encontrar o que poderia agradar aos protestantes, desde que a fé e o credo não estejam em jogo, e nunca estarão. Sempre dirigir os espíritos em direção à maior caridade, à maior fraternidade.
Sugerir que a ornamentação é inútil. Ele está falando aqui da igreja, dos altares. Sugerir que a ornamentação é inútil e mostrar que deve ser suprimida para um bem maior. Lembro-me com alegria de que fui o primeiro a dizer essas coisas em 1938. O livro foi publicado em 72, mas essas ideias que ele estava concatenando estavam em 1938. O professor também me ensinou uma maneira razoável de dizer a missa. Aqui ele já era sacerdote. Uma vez que nesses 6 anos eu seria obrigado a dizê-la. Esperando uma profunda modificação em toda a cerimônia, ele nunca pronunciava as palavras da consagração, mas, para não levantar suspeitas, ele pronunciava palavras semelhantes. Pelo menos na terminação dessas palavras, ele me ensinou a fazer o mesmo. Tudo que assemelhasse essa cerimônia a um sacrifício deveria pouco a pouco ser suprimido. A cerimônia, como um todo, deveria representar somente uma refeição em comum. O que é uma refeição em comum? É o culto dos protestantes. Eles não têm Jesus eucarístico. Eles têm a ceia em comum. Ou seja, transformar o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício incruento, na Santa Hóstia, numa refeição comum. Ele até me assegurava que isso nunca poderia ser feito de outro modo. Ele também trabalhava na elaboração do novo ordinário da missa, e me aconselhou para também fazer o mesmo. Por isso, lhe parecia ser muito desejável apresentar ao mundo um grande número de diversidade de missas. Deveria haver alguma muito curta para famílias pequenas e pequenos grupos. Sabe aquelas missas crioulos, missa gaúcha, missa do contestado, missa do baiano, missa do não sei o quê? Já foi tudo premeditado aqui, ó. Imagine, aí ele começa a falar da batina do padre. Ele tinha horror à batina dos que os padres utilizavam. Imagine essa cidade sem uma única batina. Ganhei um ódio sempre crescente por esse pedaço de trapo preto. Ele fala com ódio que ele tinha da batina. A batina dizia aos católicos, e olha como é que ele entende da fé católica. Para você poder destruir, você tem que entender muito bem. Ele entendia muito mais do que muitos católicos. A batina dizia aos católicos e aos demais que o homem, assim vestido, tinha entregado a si mesmo para um Deus invisível e todo-poderoso. Ele sabia o significado da batina e o que isso representava para as pessoas. Por isso que ele tinha que atacar a batina. Mas parecia-me verdadeiro que, quando jovens garotos, entre os 4 e 10 anos de idade, olha a percepção dele em relação à batina na sociedade. Os garotos de 4 a 10 anos de idade conhecem um padre simpático, têm o desejo de imitá-lo. E então, entendi o meu ódio pela batina, pois aqueles jovens garotos não poderiam ter sentido o poder real ou imaginário do padre se eles não se distinguissem a si mesmos por uma vida diferente dos outros. O hábito era uma dessas diferenças, ou seja, a batina. E nós podemos até dizer que o hábito sempre proclama toda a doutrina do homem que o veste. A batina era para mim como um matrimônio entre Deus, Todo-Poderoso, e este homem que vestia, manifestando em todos os seus passos o seu dom e separação. Quanto mais eu meditava sobre essas coisas, mais me tornava irritado, pois era também muito grato à vida por ter me permitido viver minha infância e até minha adolescência em uma família muito católica.
Se lembra que eu falei para vocês que ele foi adotado? Ele foi adotado por uma família católica, até os 14 anos de idade. E senti o direito de me regozijar antecipadamente por esses jovens garotos, quando eles pudessem encontrar padres vivendo como todas as outras pessoas. E então, não sentiriam mais o desejo de imitá-los. Em seu lugar, eles agora os veriam como todo mundo o vê. E isso não os levaria muito longe. Com isso, escolheriam outros homens verdadeiramente melhores para imitarem. Ou seja, se tirar a batina do padre, os jovens vão ver o padre vestido normalmente, não vai saber identificar que ele é um padre. Logo, acaba o quê? Aquela sensação de querer ser padre. Destruindo a batina, você destrói na sociedade a percepção que os garotos têm de querer um dia ser padre. Olha a maldade, olha a perspicácia que eles tinham para colocar esses planos em prática. A caridade tinha esta vantagem de que podemos fazer uso dela para executar não importa qual tipo de loucura. Nesta época, eu ainda temia que meus métodos pudessem ser descobertos e que muitos pudessem notar nisso um caminho para eu matar Deus. Os eventos subsequentes provaram que eu estava errado em temer. Há um provérbio francês que diz que o melhor é inimigo do bom. Desta forma, ninguém jamais viu que meu amor fraternal pelos protestantes resultaria na destruição de todo o cristianismo.